Olá, meu amigo professor, minha amiga professora. É uma grande satisfação tê-los aqui comigo nessa nossa web aula, nesse nosso aulão, nessa aula digital, virtual, seja da forma como chamam essa aula na sua região, ou na sua rede de ensino, ou mesmo na sua escola. É uma satisfação tê-lo. Essa aula surgiu porque alguns colegas chegaram a mim e perguntaram como se produz um material como esse. Como se produz uma aula nesses tempos de quarentena, de Covid, de corona, né? Nós precisamos passar materiais para os nossos alunos presenciais e a única forma que se encontrou foi essa forma, a forma da aula virtual. Não é verdade? Mas tem uma série de conceitos que são importantes que a gente conheça antes de entrar na coisa mais simples, que é fazer como eu fiz essa aula para vocês, montada dentro de um PowerPoint. Tá ok? Vamos partir para alguns conceitos. Eu gostaria de ver com vocês 4 tópicos aqui. Nós vamos começar falando sobre teoria da comunicação. É extremamente importante nós sabermos como comunicar bem. Depois, sobre estilos de aprendizagem sensórios. É importante que nós conheçamos o nosso aluno, conheçamos as maneiras que ele tem de aprender, que assim nós podemos adaptar as nossas aulas, os nossos conteúdos, né? As nossas atividades, para podermos passar para eles. Na sequência, vamos ver um pouco da tecnologia na educação. Afinal de contas, esse é o momento de colocarmos e de fazermos uso dessa tecnologia na comunicação. E por fim, nós vamos trabalhar um pouco alguma coisa de aplicabilidade disso tudo, né? Nós vamos ver na prática como que nós podemos trabalhar. Para essa aula, eu convidei 2 teóricos de extrema importância, 2 teóricos que são fundamentais para o nosso estudo, principalmente agora, para o estudo da teoria da comunicação. Olha, infelizmente os 2 já faleceram e não estarão fisicamente conosco, mas o pensamento deles realmente vai transformar muitas das coisas e das nossas práticas de sala de aula para entendermos melhor o mundo virtual, embora eles nem de perto cheiraram esse mundo virtual. O primeiro que eu vou chamar é David Ogilvy. Quem é David Ogilvy? David Ogilvy é um publicitário norte-americano, foi falecido em 1999, um publicitário norte-americano que foi apelidado de o pai da propaganda. Não é à toa, ele realmente foi um grande gênio. Ele foi o fundador da Ogilvy Mather, uma agência de publicidade de grande envergadura norte-americana, que teve uma participação no Brasil quando ela se associou à Standard, uma agência gaúcha, né? Ela se associa à Standard, que se torna Standard Ogilvy Mather, né? Que atuou fortemente no Brasil por muito tempo. David Ogilvy foi tão importante que em 1962, a revista Time dos Estados Unidos, fazendo uma matéria sobre ele, deu o seguinte título: o mago mais procurado na indústria da publicidade atualmente. Olha a importância de David Ogilvy. E em uma das suas palestras, David Ogilvy falou uma frase que marcou a sua vida. E marcou a vida de todo mundo que estava assistindo aquela palestra. Uma palestra direcionada a pessoal de comunicação, publicitários, jornalistas, relações públicas, enfim, todo mundo que atuasse na área da comunicação naquela época. Ele fala a seguinte frase: comunicação não é aquilo que você fala. Olha o que ele vai dizer para aquele grupo seleto de publicitários, de marqueteiros, de jornalistas, de RPs, né, de assessores de comunicação, gente que trabalhava dia após dia dentro da comunicação já há 10, 15, 20 anos dominando o assunto, e ele fala que os caras não estão comunicando.
Porque comunicação não é o que você fala. E ele continua e coloca o seguinte: comunicação é o que o outro entende. Aí matou, concorda comigo? Quantas vezes você mesmo aí falou assim: eu falo, e esse alunado não me entende, eu canso de repetir e esses alunos não me entendem. Pois é, repetir. David Ogilvy, com essa frase, ele vai marcar três elementos fundamentais da comunicação. A comunicação, você, que é aquele quem fala, e o outro, que é aquele quem recebe a comunicação. Com isso, o você passa a ser o emissor. O emissor, aquele que vai transmitir o conhecimento, ou vai transmitir a informação. Se eu tenho um emissor, eu preciso ter um receptor, que na frase de Ogilvy é o outro. Eu tenho o emissor e eu tenho o receptor. Por fim, eu tenho a comunicação, que nós vamos passar a chamar de mensagem. Então, os três elementos chaves da comunicação para Ogilvy são o emissor, o receptor e a mensagem que está no centro. Mas agora eu vou chamar mais um teórico, um teórico mais antigo do que Ogilvy, mais de uma envergadura tremenda. Eu vou chamar para conversa Roman Jakobson. Quem estudou a área das linguagens da comunicação conhece Roman Jakobson. Inclusive deve ter lido esse livro que eu apresento para vocês aqui, Linguística e Comunicação. Nesse livro, Roman Jakobson, ele define a teoria da comunicação. Ele é conhecido como o pai da teoria da comunicação. Roman Jakobson, ele também trabalha a análise estrutural da linguagem, dos textos, das poesias, das artes. Ele faz essa análise estrutural. Mas aonde nós vamos nos deter dos estudos de Roman Jakobson? Nós vamos nos deter na questão da teoria da comunicação. E para ele, a teoria da comunicação também tem os mesmos elementos que a teoria da comunicação tem para David Ogilvy: o emissor, o receptor e a mensagem. Olha o slide. Três importantes elementos da comunicação. Mas percebe uma coisa: a mensagem, ela é algo muito pessoal, ou ela é inerente ao emissor. A mensagem é inerente ao emissor. Sem a mensagem, não tem o que passar. Sem o emissor, não existe mensagem. Só que, pensa numa coisa. Em tempos de corona, né? Nós estamos trabalhando por causa da questão do corona. Os chineses fazem uma descoberta e noticiam ao mundo, por escrito e falado, e por vídeo. Eles passam para o mundo o que é e como é, e o que tem de remédio, o que não tem de remédio, o que tem de tratamento, o que não tem de tratamento. E tem uma coisa: eu não entendo nada de chinês, de mandarim, seja lá o tipo de linguagem que eles usam. Nada. Eu acredito que a grande maioria de nós professores também não. Então, como entender? Uma outra situação. Nesse tempo também nós temos tido muitas lives. E eu tenho assistido muitas lives. E tem sempre a intérprete, aquela pessoa que está ali fazendo a interpretação de Libras. Sempre num quadradinho, como o quadradinho que eu estou aqui
ministrando esse aulão. E ela, né, por incrível que pareça, uma grande maioria feminina, fica ali fazendo os sinais que, por eu não entender Libras, eu também não entendo. Mas eu acho interessantíssimo, eu fico olhando ali e tentando aprender alguma coisa. O que impede que eu entenda o chinês ou que eu entenda essa intérprete de Libras? O que impede é o quarto elemento da nossa comunicação. É o código. Eu não tenho o mesmo código que ela, eu não entendo o mesmo código. Ela precisa comunicar num código que eu entenda. O emissor, e a ele cabe a responsabilidade pela comunicação, precisa ter o mesmo código que o receptor. Porque assim, na hora que ele codificar a mensagem, essa mensagem chegar ao receptor, o receptor vai conseguir decodificá-la e entendê-la. Não é verdade? Não é assim que acontece? Vocês estão decodificando aquilo que eu falo, aquilo que está escrito, porque eu estou usando o código da língua portuguesa. Eu entendo e você entende. Agora, e se eu uso um outro código qualquer, como a gente brincava na juventude, falar em javanês arcaico? Ninguém vai entender. Logo, o código é de extrema importância. Agora, o que adiantaria o código, eu pegar a mensagem que eu estou passando, colocá-la nesse código e ficar para mim? Ou colocá-la nesse código e eu vou falar dentro do envelope e mandar pelo correio para você. O que vai chegar para você? Nada. Um envelope vazio. Então, o que eu preciso agora ter para poder entregar essa mensagem ao meu receptor? Eu preciso ter um veículo de comunicação. Eu preciso ter um veículo onde eu pegue e embale esse código e esse código possa, através desse veículo, chegar até a pessoa que vai receber a comunicação. Não é verdade? Então, agora, será que agora eu já consegui comunicar? Veja bem, eu tenho a mensagem, eu coloquei a mensagem dentro de um código, que é o código da língua portuguesa, eu coloquei tudo isso dentro aqui do meu PowerPoint e mandei para você pela internet. E você está acessando pela internet, você está vendo pela internet, você está entendendo pela internet. Não sei. Eu sei até o momento em que a responsabilidade era minha, até o momento em que eu enviei para você. Mas ela chegou? Você conseguiu abrir? Você conseguiu visualizar? Você tem o programa correto para visualizar o vídeo? Eu não sei. Por isso que precisa mais um elemento, o elemento derradeiro da comunicação, que é o retorno, é o feedback. É extremamente importante para o emissor saber se essa comunicação chegou e como ela chegou ao receptor. Não importa se o receptor não entendeu. O que importa é que ele devolveu a mensagem dizendo assim: eu não entendi. Aí, qual é a nossa função, professor? Nós estamos em sala de aula, o nosso aluno não entendeu. Nós vemos nos olhinhos dele, ele não entendeu. Ele fica com aquele olhar de paisagem, olhando, parece que ele está olhando através da gente. Não é assim mesmo? E como que nós vamos fazer? Como que nós vamos dar conta de reexplicar? Nós vamos ter que dar conta de reexplicar. E aqui, como que ele vai nos avisar? Vai ter o canal.
que nós vamos ver lá no fim em tecnologia na educação. Mas até aqui é muito importante que a gente saiba que comunicar não é simplesmente aquilo que eu digo, mas é como chega no meu aluno e como ele consegue compreender essa comunicação. Para isso, eu preciso conhecer o meu educando. Eu preciso conhecer esse aluno. Concorda comigo? Agora, conhecer esse aluno e saber que existem maneiras diferentes desse aluno aprender, desse aluno conseguir se apropriar desse conhecimento para construir o seu próprio conhecimento. E a esse tipo de diferenciação nós chamamos de estilos de aprendizagem. E nós vamos nos deter aqui nos estilos de aprendizagem sensórios, que são aqueles pelos quais ele consegue se apropriar do conhecimento que é oportunizado a ele, ok? Agora, se eu estou falando em sensórios, eu estou falando em algo que vem pelos nossos sentidos. Agora, qual é a central que entende os nossos sentidos? A central de tudo isso é o nosso cérebro. É o que está aqui dentro, a nossa massa cinzenta e a massa branca também. O nosso cérebro é o responsável, é o centro de todo o conhecimento, é o nosso processador central. É ali que as coisas vão acontecer. É ali que o cérebro vai conseguir determinar aquilo que está chegando e o que vai sair. Agora, o nosso cérebro não é simplesmente essa massa, né, cheia de curvinhas. Não. O nosso cérebro, ele é setorizado. E é importante a gente entender essa setorização dele. Presta atenção. Aqui atrás, na parte traseira do nosso cérebro, nós temos o córtex occipital. Esse córtex occipital, ele é o centro da visão. A nossa visão vem pela retina, passa pelos nossos nervos, né? Pelos nossos nervos visuais e chegam ao córtex occipital. Né? Os nossos nervos ópticos, eles transmitem a imagem invertida. Ela se inverte, né? E manda ela invertida. E ela chega e o nosso occipital, né, o nosso centro da visão, é que é encarregado de invertê-la, colocá-la na posição correta, tá? Para que a gente possa pensar utilizando ela. Então, occipital, centro da visão. Os nossos temporais, né? O lobo temporal de ambos os lados são os lobos responsáveis por ouvir, a audição. Mas não somente a audição, mas também o processamento da linguagem. Sabe quando a gente fala, fulano, ele é surdo-mudo? Esquece esse mudo, ele é surdo. Por ele não ouvir, ele não consegue processar a linguagem e, portanto, ele não vai falar. Agora, você conhece, e eu tenho certeza que conhece alguém, eu conheço, surdo que fala. Ele fala de uma forma gutural. Ele fala de uma forma gutural, mas ele já consegue pronunciar alguma coisa. Eu conheço um rapaz que ele é assim. Quando nós conversamos, eu tenho que olhar diretamente para ele, falar muito devagar e articular muito bem o falar, porque ele faz leitura labial e depois ele consegue pronunciar. É lógico que com dificuldade, um som gutural, mas ele consegue articular. Logo, a linguagem é desenvolvida a partir do ouvir.
Por isso, essa região temporal é de extrema importância e está intimamente ligado o ouvir ao falar. Não vamos entrar em fisiologia, não vamos entrar em situações mais complicadas, né? Se alguém quiser, pode me chamar, né? Muitos de vocês têm aí o meu WhatsApp, muitos de vocês têm o meu Facebook. No final do nosso vídeo eu vou passar o meu Facebook para vocês, podem me contactar, né? Que eu converso com cada um individualmente se precisar, se for assim, tá ok? Vamos a mais uma região do nosso cérebro, que na realidade são duas regiões que estão intimamente ligadas. É o nosso córtex motor e o nosso córtex somatosensorial. Somato, corpo, sensorial, ok? Sensibilidade, sensorial, certo? E o outro é o motor. Enquanto um vai ser responsável pela percepção sensorial do toque, principalmente, do tato, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: toque, tato, não é só com as mãos, né? Qual é o nosso principal órgão do tato? É a pele, do corpo inteiro. Se você pisa numa pedra, você está sentindo a pedra através de tato. Se você vai se bronzear na praia e aquele sol está pegando na sua pele, está queimando, está ardendo, é o tato que está sentindo. Então o tato, ele é sentido no nosso corpo inteiro e precisa ser processado para que no nosso cérebro nós consigamos localizar de que região está vindo esse tato, né? E também dar a resposta muscular a isso. Você vai chegando perto de um braseiro, né? E está muito quente, a hora que a tua mão vai chegar para encostar, há um ato reflexo, quase que um ato reflexo de retirar as mãos, né? Então, essa associação entre o somato sensorial e o córtex motor, ela é muito próxima, ela é muito íntima, né? E falando em somato sensorial, nós vamos ao próximo setor do cérebro, onde o somato sensorial faz parte dele também. É a ponta mais frontal dele, que é o nosso córtex parietal. O nosso córtex parietal. Repara que aonde ele acaba, começa aquela faixa do somato sensorial. Concorda comigo? Você conseguiu visualizar? Agora, qual a importância desse parietal? É nesse parietal que vai haver toda a gerência, né, das percepções sensórias, né, auditivas e visuais. É nele que vão se ligar todas elas. Repara que todas as que nós vimos até agora, elas são fronteiriças com o córtex parietal. Percebeu isso? O nosso occipital, que fica atrás, o nosso temporal, que fica aqui ao lado, e o somato sensorial, que é a primeira curva acima. Todas essas sensações que chegam nesses outros córtex, eles vão ser processados no parietal. E por último, nós temos o córtex frontal. O córtex frontal é o centro de controle de todo esse mecanismo cerebral. É nele que vão se regular, vão inibir e vai controlar tudo. O nosso plano de ação, quando a gente está pensando o que fazer, como fazer, a gente está usando o nosso córtex frontal. Sabe quando a gente está naquela encruzilhada, naquela sinuca de bico, que a gente está sem saída, vem uma dor de cabeça? Aonde que é essa dor de cabeça? Pode reparar, é no frontal. É quando a gente fala assim, uma dor de cabeça, a dor de cabeça é na testa. Quando a gente passa por uma situação de estresse, que nós nos sentimos impotentes e não sabemos por onde sair, frontal.
frontal. É muito importante isso. E é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque a maneira que o meu aluno tem de aprender passa pelo cérebro dela. E são coisas distintas. É a visão, é a audição e é o tato. É distinto isso. Então é extremamente importante que a gente conheça essa questão. Olha só, quando a gente fala de estilo de aprendizagem, a gente está falando em alunos auditivos, em pessoas, porque nós também temos o nosso estilo de aprendizagem, né? Em pessoas auditivas, visuais ou sinestésicas. Mas espera aí, se ela é uma, ela não é outra? Não! Todos nós temos os 3 estilos, só que nós temos um pouquinho mais desenvolvido do que o outro. Por exemplo, o meu estilo de aprendizagem mais desenvolvido é o visual. Eu sou muito visual, mas eu tenho amigos que são muito auditivos. Eu tive um colega de faculdade, ele se sentava na primeira fila, ele só teve caderno de 2 matérias que ele teve caderno. Uma foi estatística e a outra foi economia, porque precisava fazer cálculo. Não teve caderno de mais nada, ele ficava com uma agenda em cima da mesa dele e anotava. A única coisa que ele anotava muito eram as referências bibliográficas de sala. Imagina no primeiro semestre, a nossa turminha ali, o que não imaginava dele. Falava, aí, esse cara vai se arrebentar. Esse cara vai se dar mal nas provas. Ele não anota nada lá. Ele não anota nada. Resultado, nas provas o cara arrebentou, se deu bem. Só tirou notão. Afinal de contas, o nosso conteúdo da área de humanas, né, na área de sociologia, é muita teoria falada, é muita aula falada, é muita teoria explicada verbalmente, lida. E o auditivo é perfeito para captar isso. Nós uma vez chegamos para ele, quando já estávamos com mais intimidade, né? E falamos com ele, vem cá, como é que... Ele falou, cara, vocês não lembram? Esse assunto aqui, o professor falou isso. Ele quase que repetiu as palavras do professor. Ele é auditivo. Ele presta muita atenção. E nós vamos ter alunos auditivos, alunos que vão escrever o mínimo na nossa explicação, mas vão prestar muita atenção nela. E vão anotar só aquilo que for de extremo interesse para ele. Mas como eu te falei, eu sou visual. E eu preciso de uma base visual. E como eu preciso, meu aluno também precisa de uma base visual. Eu tive uma professora na faculdade também, uma brilhante professora que trabalhou com a gente tanto história, como depois ela trabalhou ciências políticas. Mas ela entrava em sala, ela gastava ali uns 10 minutos do início da aula para falar um oi, para chegar, fazer um aquecimento com a gente, falar por alto sobre o que ela ia dizer, ver com a gente coisas que ela já tinha visto antes, se estavam bem introjetadas no nosso conhecimento. E aí o que acontece? Um belo dia, a sala estava muito vazia, ela chegou e não ia abrir um conteúdo novo, então ela tirou para bater um papo com a turma. Aquele papo que a gente bate para saber aproveitar aqueles alunos que estão ali e fazer um pente fino. O que você aprendeu, o que você não aprendeu, o que você está entendendo, tem dúvida onde, está faltando o quê, tal, papapá. E no meio da conversa ela olha para mim e fala assim, ô Milton, eu não estou entendendo uma coisa. Quando eu chego naquele primeiro papo, você papeia, bate papo, conversa, expõe, coloca as tuas ideias, tal. Na hora que eu pego e vou dar a minha aula, você fica calado e olhando só para o teu caderno. O que acontece? Aí eu expliquei a ela, falei, professor, o que acontece é o seguinte, você chega em sala e depois do aquecimento aí, do bate-papo, você senta na mesa com a tua folha de papel, com o teu paper, e você lê o paper e para parágrafo por parágrafo explicando. Você só vai ao quadro quando é para colocar uma bibliografia. Aí você vai ao quadro
e coloca a bibliografia. E aí eu anoto essa bibliografia. Quando não, eu preciso de um apoio visual. Eu sou um aprendente visual. Eu olho, eu preciso ver alguma coisa. Como você não escreve no quadro, o teu quadro eu faço do meu caderno. E aí eu mostrei o meu caderno para ela, onde tinham todas as aulas que ela deu, só que escritas em forma de mapa mental. Meus esquemas, meus mapas mentais. Quando eu dou a minha aula, eu ponho no quadro, em geral, mapas mentais para os meus alunos. Por quê? Porque o que eu estou falando e explicando dos mapas mentais, aqueles alunos auditivos, eles entendem. Agora, o meu visual, se eu puser um texto no quadro, ele vai precisar pegar aquele texto, transformar em mapa mental para poder entender. Então, o que acontece? Ele não entende. E aí, eu tenho que fazer já o mapa mental para ele. O texto tem no livro didático, ele vai ler esse texto no livro didático. Eu não estou apresentando um texto para ele, eu estou apresentando um mapa mental. Nesse momento, o aluno sinestésico, que precisa de tudo isso junto, ele precisa do áudio para ouvir, ele precisa do esquema para poder ver, ele aproveita. Ele consegue perceber tudo isso certinho. Ele consegue ver o esquema no quadro, ele consegue ouvir a aula, e enquanto isso ele está executando, fazendo o quê? Copiando o esquema dele, que está no quadro, para o caderno dele, e aproveitando todo o conhecimento que tem ali. Ele está praticando, ele está integrando com o movimento. Mais uma coisa, para esse aluno sinestésico, nós precisamos nos movimentar em sala. Ele lembra que a gente falou determinada coisa quando nós estamos em uma ponta ou outra da sala, quando nós nos aproximamos dele. Ele precisa da nossa entonação de voz. Determinadas coisas nós baixamos a voz, outras coisas nós levantamos a voz. Ele precisa olhar e ver a nossa expressão facial. Isso tudo ajuda, sem dúvida nenhuma, o nosso aluno sinestésico. Agora, vamos dar uma passada rápida pela tecnologia na educação, porque eu vou te falar uma coisa. Tecnologia na educação hoje é de extrema importância. Nós temos que pensar uma coisa, nós estamos preparando esse aluno, esse jovem, esse adolescente, essa criança, para o mundo que eles vão viver e não para o mundo que nós vivemos. Nós vivemos um mundo analógico, o mundo do cuspigis, nós vivemos o mundo do papel, mas eles já vivem o mundo do celular. Eles estão o tempo inteiro, celular na mão. Eles não vivem mais o nosso mundo. E nós precisamos estar no mundo deles para prepará-los para o mundo deles. Essa é a nossa função. Se eu não quero aprender tecnologia, eu tenho que pensar se eu quero continuar sendo professor. Ou eu aprendo tecnologia para poder andar com o meu aluno e prestar um serviço a ele. Eu não estou prestando um serviço a mim como professor. Eu estou prestando um serviço ao meu aluno. A minha responsabilidade é com o meu aluno. Lembra do David Ogilvy? Comunicar é o que ele entende, não é o que eu digo. Não adianta eu vir com toda a metodologia que eu fui ensinado. Eu tenho que ir com a metodologia que ele vai aprender e ele vive no mundo cibernético. E eu preciso desse mundo cibernético. Eu preciso estar nesse mundo cibernético. Ele é nativo, mas nós não podemos ser outsider. Nós temos que conviver nesse mundo cibernético junto com ele. Aprender muito com eles. Eles têm muito para nos ensinar sobre isso. Muito sobre as redes sociais que eles vivem, sobre as postagens que eles fazem. Não é verdade? Nós precisamos aprender com eles. Mas nós precisamos nos valer dessa tecnologia para podermos trabalhar e sermos mais bem entendidos por esses nossos alunos. Então, olha aqui, a tecnologia,
ela leva a informação para todos os estilos de aprendizagem. Ela, ao mesmo tempo que é visual, ela é auditiva, e ao mesmo tempo que ela é visual e auditiva, ela é interativa. Percebe? Ela é visual. Ela mostra, é vídeo passando. É game. Ela é visual. E ela traz o auditivo dela, os sons. E ela é interativa. Ela leva o nosso aluno a interagir com aquele material. Então a tecnologia, ela é muito mais eficaz para ele do que a simples sala de aula do CUSP-GIS. Quando você apresenta uma aula, que você leva slide, que você leva um PowerPoint, ou que você passa um vídeo para comentar depois, repara que essa aula flui muito mais. Por quê? Porque essa tecnologia falou muito mais do que ele, do que o nosso blá 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 lá na frente. Então, use a tecnologia. Agora nós precisamos usá-la nesse período de quarentena. Mas voltando para a sala de aula, a tecnologia tem que ser sua aliada. Tem que ser sua aliada. E olha, uma vez que você planejou e montou o PowerPoint da aula, você não precisa copiar em todas as salas. Você vai usar o mesmo PowerPoint em todas as salas. Você preparou a aula uma vez, usou 10 vezes. É muito mais tranquilo. Você não vai precisar encher o quadro de matéria se você trabalhar bem com esse PowerPoint. Se você trabalhar bem com um vídeo que você passa. Então, usa a tecnologia, ela está a serviço da educação. Olha tudo que está acontecendo hoje. Uma videoaula. Olha só como uma videoaula. Olha o exemplo dessa videoaula que eu coloquei para vocês aí. Uma professora fazendo algo lá, um trabalho manual. Provavelmente ela está ensinando esse trabalho manual. Ao mesmo tempo que tem o visual, ao mesmo tempo tem o auditivo dela falando do trabalho manual que ela está fazendo, e o aluno dela sinestésico, ele está praticando em casa, ele está vendo como é que faz, ele está pegando lá a tesoura para cortar, ou ele está pegando a caneta para desenhar, a régua, e aí vale para todas as nossas disciplinas. Vale. A videoaula, ela vale para todas as nossas disciplinas. Ela não pode ser uma coisa parada, ela não pode ser uma coisa sem emoção. Lembra, uma das principais formas de aprendizagem é a emoção. Sem emoção, não se aprende. Lembra o que marcou na sua vida em todos os aspectos. O que mais marcou na sua vida foram os momentos onde a emoção foi mais forte. Existem outras tecnologias aí que nós podemos usar, por exemplo, como os podcasts. O que é o podcast? O podcast é um arquivo de áudio. Cara, o teu celular tem gravador de áudio. Grava um MP3 e manda. Professores de linguagem, de inglês, grava a pronúncia das palavras em inglês. Ele manda para o seu aluno. Ele vai ouvir a pronúncia correta, ele vai pôr foninho de ouvido e vai ouvir a pronúncia correta. E vai ficar muito mais fácil para ele pronunciar. A mesma coisa eu acho que vale para todos nós. Professores da área de humanas, vamos ler um texto interpretado. Vamos ler um texto interpretado para os nossos alunos. Gravar um podcast curto. Podcast é coisa curta. 3 minutos. 5 minutos para deixar o teu aluno já querendo sair. 3 minutos, 4 minutos no máximo. Ok? Podcast curtinho. É um ponto-chave que você vai passar para ele. É uma definição de um termo que você vai passar para ele. Não é uma aula inteira. É uma definição. Às vezes, a leitura de uma poesia.
mas uma leitura que não pode ser monotônica, é uma leitura interpretada, é uma leitura que você põe a emoção nela. E aí eu te garanto, o teu aluno vai entender, vai perceber e vai aprender. Temos também as nossas videoconferências, webinários, né? As videoconferências, que são tremendas. Nesse período agora, é tremendo. Uma videoconferenciazinha de no máximo 40, 50 minutos, no máximo estourando 1 hora. Não precisa fazer live de 3 horas. Faz 1h30. Não, 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Está perfeito para o teu aluno ver você, ver que você está fazendo alguma coisa por ele, ele vê os colegas dele, ele interage com os colegas dele, é um momento que você pode tirar dúvidas deles. O que um tem dúvida, o que o outro, o que você acha disso, o que você acha disso? E aproveitar que se eles estão numa webconferência, eles estão com tecnologia na mão. E você pode falar assim, olha, fulano, lançar uma pergunta para vocês, procura aí no Google, o que é isso? E aí eles vão procurar, e eles vão trazer a resposta, e eles vão dialogar com você, eles vão interagir. Olha como é que é bacana isso. Então, usa a webconferência. Ela é simples. Olha aqui, eu vou trazer quatro ambientes que você pode fazer. Agora está na moda usar o Zoom, né? Todo mundo está usando o Zoom por aí, tá ok? O Zoom na modalidade gratuita, você faz uma webconferência de 40 minutos. 40 minutos, com até 100 participantes. Então, no Zoom você consegue colocar 100 participantes em 40 minutos, depois ele cai, tá ok? Mas você tem o WhatsApp, você coloca um máximo de 4 pessoas, dá para você trabalhar com 4 pessoas no WhatsApp, tranquilo, tá ok? Temos o Messenger do Facebook, tá? Esse daí você chega até 50 participantes, só que tem uma coisa, quando chega em 6, ele para de mostrar a todo mundo, né? Quando chega em 7, ele para de mostrar a todo mundo e só quem está falando está na tela, tá ok? E aí, por fim, tem o Hangout do Google. Tem uma infinidade, tem ambientes especiais de fazer videoconferência, com ferramentas de caneta que você pode escrever na tela e um monte de coisa, tal. Tem gratuitas também, mas são em geral um pouquinho mais complicadas, inclusive para o aluno, que você vai ter que passar link e tal. Essas ferramentas ele já tem no celular dele. Ele já tem e dá para você usar com tranquilidade. Certo? Agora, como eu aplico toda essa teoria na prática? Vou dar só 3 exemplos para você, para a gente terminar e não ficar muito longa essa web aula, tá? Vou dar 3 exemplos só. Vamos lá. Realidade aumentada, isso já sem querer ser redundante, mas realidade aumentada já é uma realidade. Você já tem vários livros didáticos e você já tem vários softwares que trabalham a realidade aumentada, né? Você tem livros que tem um QR Code, que você aponta o seu celular para lá, né? Não vou nem falar em tablet, que é o que está aparecendo aí na tela, é um tablet. Mas você aponta o celular para lá com leitor de QR Code e ele te amplia aquilo que está aquele objeto que ele está em 2 dimensões, altura e largura no livro didático, passa a ser tridimensional na tela do seu celular. E muitas vezes você pode mover aquele objeto, girar para um lado, girar para o outro, né? É tremenda a questão da realidade aumentada, né? Vamos lá. Novamente o auditivo, falei novamente aí, volto a falar novamente do apoio de som pelo podcast. Esse áudio ele pode colocar no ouvido, celular no bolso, né? Fone no ouvido e sair caminhando, fazer uma atividade que ele queira fazer, ouvindo, né? Pega uma música, eles amam música, pega uma música, professor de inglês novamente, pega uma música em inglês, grava, pede para ele ouvir N vezes, ele vai amar. Meu professor está mandando eu ouvir música.
Coloca a música para ele ouvir, para ele ir pegando pronúncia, para ele ir pegando a maneira de falar, o sotaque, não é verdade? Eu acho que é fantástico isso, tá? E por fim os games, eu já falei em games aqui. Game. A gamificação hoje em dia é algo tremendo na educação. Existem já vários games pensados para a educação. Um deles, que é muito interessante para usar na educação, é o Minecraft. Existem histórias montadas de Minecraft que o aluno vai andando, ele tem que apertar um botão, se ele apertar o botão errado, então existem perguntas, e se ele apertar o botão errado, acontece uma coisa ruim com ele, mas se ele apertar o botão certo, ele vai à frente. Agora, fora isso, a gamificação, ela é mais do que um jogo. A gamificação, ela é uma filosofia de trabalho. Quando eu falo em gamificação, eu estou falando em etapas e em pontuação para passar de etapa. Isso tem sido usado até dentro das empresas. O mundo corporativo tem usado gamificação dentro dos seus ambientes de trabalho, onde as atividades elas vêm por etapas. E as pessoas têm que mudar de nível, passar de etapa, né? E quando ela passa de etapa e ganha um prêmio. Ou então, a hora que ela atinge uma determinada meta, ela passa de etapa e ganha um prêmio. Então, a gamificação, ela é tremenda. Cria game, monta um grupo de WhatsApp com gamificação. Cria grupos, páginas no Facebook fechadas só para os seus alunos e coloca gamificação lá dentro, coloca vídeo para eles assistirem, interage com eles no Messenger, grava livezinhas e coloca lá para eles. A tecnologia, ela não é um bicho-papão. A tecnologia, ela vem para nos ajudar. E um mundo pós-coronavírus é um mundo que vai aumentar o nível de uso da tecnologia. Hoje, as empresas já chegaram à conclusão de que o home office, né, ele é extremamente viável para determinadas tarefas. O funcionário trabalhar em casa, com acesso à internet e um computador, para a empresa é altamente econômico, porque ela não gasta energia, ela não gasta máquina, né? E para o trabalhador também é extremamente interessante, ele não perde uma hora e meia de transporte no trânsito, indo e voltando da empresa, e na hora do almoço, gasto externo. É bom para os dois lados, é bom para a ponta de quem trabalha e é bom para a ponta de quem emprega. E esse vai ser o mundo que os nossos alunos vão estar vivendo, e é para esse mundo que nós precisamos prepará-los. O que você achou? Você gostou? Foi útil para você? Eu espero ter sido útil. Eu vou gravar mais uma mostrando a técnica dentro do PowerPoint, mostrar tela por tela dentro do PowerPoint, aonde você faz para fazer uma web aula como essa que eu fiz. Ela foi toda gravada no PowerPoint, ok? Então, fica um abraço para você. Estão aqui as formas que você pode me encontrar. Você pode me encontrar pelo meu e-mail, como você pode me encontrar pelo Facebook, na minha página do Facebook, ok? Então fica um grande abraço para você, que tenha sido útil, que você consiga aplicar toda essa tecnologia junto com seus alunos. E quando você voltar para a sala de aula, leva a tecnologia contigo. Não deixe de aplicar. Um grande abraço para todo mundo.